Olá, queridos irmãos e amigos. Vamos meditar sobre a palavra de Deus nesta manhã, que está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 12 e 13. Diz assim o texto sagrado: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e muitas outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esta palavra nos remete, queridos, à capacidade que a igreja tem de reproduzir a obra de Jesus. Se nós olharmos nossas vidas em muitas situações, em muitos momentos da nossa trajetória cristã, nós nos sentimos muitas vezes enfraquecidos por causa das adversidades, por causa das dificuldades que temos que vencer. Em muitos momentos nós nos sentimos incapacitados de realizar a obra de Deus, porque nos faltam recursos, nos faltam meios. Nós somos acometidos por aquele sentimento humano, né, de imaginarmos, se eu tivesse isso, eu poderia ser mais útil. Se eu fosse assim, se eu tivesse tal capacidade, tal talento, se eu fosse vocacionado assim, assim. Às vezes até usamos exemplos, né? Se eu fosse igual àquele, àquela, se eu fosse parecido com fulano. E nós temos esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento que faz parte da nossa natureza humana, faz parte da nossa estrutura emocional, de nos sentirmos enfraquecidos diante das circunstâncias contrárias, diante dos obstáculos que muitas vezes nós temos que superar. Mas o texto que nós lemos, ele não se refere a um pregador qualquer, nem a um profeta, por maior que seja, mas ao próprio Deus. É Jesus quem está falando. E ele diz no seu texto que muitas outras obras ainda maiores poderemos fazer. Ele estava se referindo à igreja, ao trabalho da igreja. Ele estava apontando para a trajetória da igreja, que ao longo do tempo poderia multiplicar a ação do que estava acontecendo ali ao redor das suas pregações, ao redor do seu trabalho. Quando Jesus fala na sua obra, na obra da igreja, nós até imaginamos que seria andar sobre as águas, ressuscitar os mortos. Mas Jesus não se referia a esse tipo de obra. Isso não é obra. Isso é o efeito da comunhão de Jesus com o Pai. É o efeito do convívio de Jesus e da sua intimidade com Deus, de uma vida plena de oração e de conformidade com a vontade de Deus. A obra a qual Jesus se referia é a obra de transmitir a verdade divina de modo que pessoas pudessem mudar suas vidas. Essa é a obra de Jesus, que ele tinha certeza de que a igreja poderia multiplicá-la, expandi-la e realizar uma obra ainda maior. Jesus e os seus primeiros apóstolos, discípulos, disseminaram a obra a talvez alguns milhares de pessoas. Quando, ao longo do tempo, chegamos hoje e podemos ver que milhões de pessoas, bilhões, podem ser alcançados pela obra. De fato, Jesus estava correto em dizer muitas outras obras ainda maiores podemos fazer. Mas nós temos que superar aquele sentimento de fraqueza, temos que superar os sentimentos de medo das derrotas, para podermos realizar essas muitas outras obras das quais Jesus falava. Mas para isso nós precisamos observar os detalhes ao redor desse texto. O primeiro deles é que Jesus começa falando nas obras que ele faz.
nas obras que Ele realiza. Não é as obras que nós fazemos, a obra que nós podemos ou queremos realizar. Não é a obra que diz respeito aos nossos planejamentos, ao planejamento humano, ao que nós consideramos importantes. Não é o que eu, como missionário, como pregador, planejo ou quero que aconteça, mas é aquilo que Jesus quer que aconteça. Nós somos muito movidos a entendermos, a imaginarmos que o sucesso da obra de Deus é aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós entendemos como sucesso. É por isso que muitos crentes se sentiram derrotados quando viram Jesus na cruz, quando na verdade ali ele venceu o pecado, venceu a morte. Muitas vezes uma situação aparentemente destrutiva, negativa, vencida, ela está trazendo justamente as grandes vitórias da obra de Deus que fogem à nossa compreensão. É por isso que nós não devemos planejar por conta própria. Devemos sim buscar os planejamentos de Jesus. E como fazemos isso, irmãos? É pedindo a Deus revelações especiais? Será pedindo que Deus envie anjos para dizer o que Ele quer? Não, tão somente nós precisamos buscar na história de Jesus, na história registrada do Senhor, o que Ele fez. O texto nos diz, são as obras que eu faço, nas palavras de Jesus. Portanto, devemos ler a obra que Jesus realizou e copiarmos o que Jesus quer que seja copiado. Multiplicarmos no mundo aquilo que Jesus realizou e que podemos ver registrado em sua palavra, na revelação verdadeira de Deus. Mas é claro, queridos, para termos essa ousadia, para termos essa disposição em nossos corações, nós ainda precisamos buscar algumas outras virtudes que Jesus mostra também aqui nesse texto. No versículo 12, quando ele diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará essas obras. É aquele que crê em Jesus, não é aquele que crê que Jesus existiu. Todos creem que Jesus existiu. Não é aquele que crê que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Os demônios também creem. Com o perdão da palavra, Satanás crê que Jesus morreu na cruz e ele viu que Jesus ressuscitou. Ele, inclusive, viu que estava vencido quando Jesus saiu daquele túmulo. Portanto, acreditar no Jesus histórico não é o suficiente, não é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando naquele que crê que ele está presente, que ele está aqui comigo, aí com você na sua casa. Ele vê as suas ações, seus gestos, escuta as suas palavras, participa do seu culto. Aquele que crê na palavra dele quando ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Não é somente domingo, não é somente lá na igreja, mas é em todos os lugares, em todos os momentos. Aquele que crê que Jesus é uma realidade em nossas vidas e não uma fábula ou algo maravilhoso da história. Não, ele é uma maravilha presente e constante. Esses são os que creem em Jesus poderoso, em Jesus o Filho de Deus, que tem todo o poder. Ou seja, ele é todo poderoso. Todo o poder que podemos imaginar que exista está em Jesus. O poder que nós queremos que a igreja tenha está em Jesus, no Jesus presente, e vai exercer esse poder todo aquele que crê nesta realidade espiritual, nesta verdade sobre a igreja. E ainda, Jesus nos mostra a fórmula para alcançarmos essas obras maravilhosas. Ele mostra no versículo 13, dizendo assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Em seu nome significa aquilo que ele pede. É aquilo que ele quer que aconteça.
É o que o Senhor planejou que aconteça. Se Jesus estivesse aqui hoje em carne e osso, seu ministério material, seu ministério terreno, fosse hoje, o que ele oraria pedindo? O que ele pediria a Deus? Nós vemos no texto bíblico que Jesus muitas vezes orou ao seu Pai. Ele se ajoelhava para orar, ele ia ao monte orar sozinho, às vezes durante horas, durante a noite inteira. Ele tinha o recurso da oração enquanto estava no seu ministério terreno. Então, se seu ministério fosse hoje, ele também oraria. E o que ele ia pedir? Será que ele iria pedir que os templos reabrissem? Será que ele iria pedir que as doenças fossem vencidas e que nós nunca mais adoecêssemos? Será que Jesus iria pedir que os obreiros tivessem a capacidade de realizar milagres fantásticos? Creio que não, queridos. Jesus iria pedir que os corações amolecessem. Jesus iria pedir que as pessoas tivessem a capacidade de receber a sua palavra e aceitá-las como verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se convertam e se salvem, e que cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade, do que Ele quer. É isso que ele iria pedir, é isso que ele pede a Deus, é isso que ele pediu ao Pai em seu ministério terreno, e é o que nós devemos pedir em oração, em nome de Jesus, que a sua vontade somente se realize na terra, hoje e no futuro, para que nós possamos ver a conclusão da vitória de Jesus. Portanto, meus queridos, o poder de Deus o poder da igreja está, na verdade, nos corações dos crentes que confiam no poder de Jesus, que confiam nessa palavra de Jesus. E Jesus finaliza esses 2 versículos mostrando no porquê de nós querermos esse poder, de irmos buscar esse poder de Deus, de tentarmos aplicar no mundo, buscarmos aplicar no mundo o poder de Deus. No finzinho do versículo 13, ele nos diz: a fim de que, para que o Deus Pai seja glorificado no Filho. Então não é para a glória humana, para a glória de igrejas, para a glória do que quer que seja aqui na terra, mas para a glória de Deus. E não através das nossas obras, mas através da obra de Jesus expressa em nossos corações. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida com poder, para que, independentemente das circunstâncias materiais, nós possamos realizar a obra de Jesus conforme Ele queira, a partir do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa coragem. Que Deus abençoe, então, a sua vida de servo e de crente. Um grande abraço neste dia.